and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu podcast sobre NFL, NBA e MLB. Com o resumo da semana, com algumas informações, dicas de jogos, palpite da rodada, recap e um pouco mais de baboseira. Beleza? Aqui com a presença do Matheus Trefilho. Fala aí. Salve, salve galera, beleza? Aí, beleza. E hoje é o episódio de número 3. E como tradição, o Matheus vai trazer pra gente um jogador que ostentou ou ostenta essa camisa. Então, pro número hoje, vamos para a NFL e trazer aqui Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks. Ele que vai fazer 31 anos em novembro. Foi draftado em 2012, a 12ª escolha do terceiro round pelo Seattle Seahawks. Ele não chegou para ser titular, mas veio a oportunidade e ele pegou e aproveitou ao máximo. Ele competia com o Kaepernick nos primeiros 2 anos, daí o Kaepernick foi embora da NFL. E o Russell Wilson ainda tá aí, ganhou um Super Bowl e perdeu o outro com uma chamada meio questionável. Não sei se foi dele ou do coach, lançar a bola na linha de 1 jarda com o Marshall Lynch como seu running back, acho que não é uma boa escolha. Não foi uma boa escolha, né? Se ele tivesse acertado, talvez a gente não estivesse falando sobre. Mas claramente não foi uma boa escolha. Tem uma curiosidade sobre ele, né? Relacionada ao beisebol. Ele que também foi draftado no beisebol. Não lembro o time, só que ano passado ele foi trocado pro Yankees. Direitos dele foi o Yankees, e ele foi treinar lá com o Yankees durante a pós-temporada da NFL. Como ele não tinha nada pra fazer, ele tá no Yankees, ele foi treinar junto com os caras lá. Vamos ver isso. E no mínimo mídia pro Yankees ele traz, né? Porque tá lá na pré-temporada, você tem um jogador desse nível de NFL, um possível futuro Hall da Fama, treinando com seu time, então é interessante pra todo mundo. E pelo jeito joga bem em beisebol, né? Teria espaço. Então vamos começar um pouco mais rápido hoje, porque como tá a MLB chegando em outubro, nos playoffs começa a aumentar o número de notícia e também a NFL pegando fogo, beleza? Então vamos começar pela MLB. High fly ball into right field, she is gone! Começando pela MLB e já temos um campeão de divisão. Fala aí sobre o primeiro campeão. Então o primeiro campeão de divisão desse ano foi o Dodgers, que tem uma liderança de mais de 18 jogos em cima do segundo colocado, que é o Arizona Diamondbacks. Para demonstrar quão grande é essa liderança, o Cardinals, que está liderando a divisão deles, tem apenas um jogo de liderança em cima do segundo e do terceiro. Então, bem impressionante aí o que o Dodgers fez essa temporada, dominando a National League West. Legal. E o que você acha que isso traz de benefício pro Dodgers, né? Ele ter ganho com tanta antecedência, do que ele pode usar desse benefício durante os jogos até chegar os playoffs? Agora eles podem usar o bullpen, testar todo mundo do bullpen para ver quem dá conta do recado, põe em situações diferentes, vão ver quem vai pros playoffs, quem vai tá no roster pros playoffs, e também testar os rookies que estão subindo aí. Grande chamada de setembro foi o Gavin Lux, número 1 prospecto do Los Angeles Dodgers, e foi o jogador do ano na AAA, que é a liga menor. Legal, e também dá pra dar uma descansada nos principais, né? Também dá pra chegar com eles inteiro pros playoffs. Né? O Ryu vai descansar alguns jogos que ele seria titular, ele não vai jogar, só pra dar uma descansada, né? Que ele tá voando essa temporada, mas tem que guardar ele pros playoffs. Porque o Dodgers chegou nas 2 últimas World Series e não foi um bom final, né? Talvez preparar melhor pra isso. Ganhou a divisão 7 vezes seguidas, mas não ganha World Series desde 88. Então vamos lá, vamos ver se esse ano vai. E agora notícia sobre o Brewers, que teve uma baixa importante aí, certo? Certo, então o Christian Yelich, semana passada aí, jogando, ele rebateu a bola, foul ball, acertou o joelho dele e ele fraturou. É o famoso deu pra trás, né? Ele rebateu, mas a bola foi pra trás e foi no joelho dele, né?
foi pro lado, né? Pro lado, pra baixo. E fraturou a rótula do joelho. Vai estar fora aí da temporada. Não precisou fazer cirurgia, Mas tava voando, né? Tava voando. Números de MVP, provavelmente seria o MVP 2 vezes seguidas, né? Ele que ganhou ano passado, no primeiro ano dele em Milwaukee. E terminou a temporada aí com 44 home runs, uma grande média de rebatida e 30 bases roubadas também. Tem até um comercial que tá passando aqui nas TVs americanas, dele com o Bellinger, meio que fazendo uma disputa, brincando, como se estivesse fazendo uma disputa, que é essa disputa pela corrida de número de home runs na temporada e também pela corrida de MVP, né? Então é uma baixa importante para quem gosta de ver os grandes em campo, tá aí uma baixa, né? Mas vamos ver como é que o Brewers vai reagir a partir daí, né? Que eles, quando o Yelich machucou, eles estavam em ascensão, tinham cortado os números de jogos que eles estavam atrás do Cubs de 4 para 1. Daí o Yelich machucou, ninguém sabia como eles iam jogar sem o Yelich. E deu uma caída um pouco, mas agora, hoje, ganharam e o Cubs perderam. Então eles estão empatados com o Cubs para a segunda vaga de wildcard. Vamos então seguir, aproveitando que a gente tá nesse assunto, seguir com os palpites. Vamos falar então, palpite de MVP das duas ligas, Cy Young, que é o melhor pitcher das duas ligas, e Rookie of the Year também, das duas ligas. Então, para MVP National League, meu palpite será o Cody Bellinger, porque eu acho que ele é o melhor jogador do melhor time da Liga Nacional. Também na corrida aí tá o Ronald Acuna Jr. e o Rendon. Talvez até o Yelich, se os jurados decidirem que a temporada dele foi boa o bastante, mesmo sem esse último mês. Ele pode estar na briga aí. E na Liga Americana, o meu palpite de MVP é o Mike Trout. Eu acho que ele consegue ganhar o MVP. Ele que sofreu uma lesão no pé semana passada, igual o Yelich. E também tá fora da temporada. Acabou a temporada dele mais cedo. Mas 45 home runs, melhor marca da carreira dele. Ele que já ganhou 2 MVPs. Eu acho que passando a melhor marca da carreira dele, acho que tem grande chance de ganhar. Também na briga aí tem o DJ LeMahieu, que tá no primeiro ano dele em Nova York. Ele que lidera a Liga Americana e a MLB inteira em média de rebatidas, com 35% de média. Mas eu acho que dá Trout, né, nessa aí. Essa é sua aposta. Trout. Beleza, vamos ver como vai ser o resultado. Então segue com os outros palpites. Então pra Cy Young, que é o melhor pitcher, vou falar rápido aqui, acho que Hyun-Jin Ryu, na Liga Nacional, voou no começo da temporada. Deu uma caída aí nos últimos 3, 4 jogos que ele arremessou, mas ainda lidera a Liga Nacional em ERA. E pra Liga Americana, eu vou falar que o Justin Verlander, que tá voando no Houston Astros. Mas também o parceiro dele, o Garrett Cole, também tá arrebentando. E vai ser uma briga entre 2 parceiros de times aí pra Cy Young na Liga Americana. Isso mostra que o Astros vem forte também, né? Com 2 concorrentes. E eles que também adicionaram o Zack Greinke na rotação na deadline de trocas em julho. Vamos ver aí como eles vão pra pós-temporada. Certo. E pra Rookie of the Year? Rookie of the Year, Liga Nacional acho que já tá certo. Pete Alonso, New York Mets, lidera a MLB inteira em home runs. Rookie, liderando em home runs a MLB inteira, é bem impressionante. O Judge fez isso também e ganhou o Rookie of the Year facilmente. E pra Liga Americana, eu acho que grandes chances do Jordan Álvares, do Houston Astros. Ele que rebateu um homer monstro aí nessas últimas 2 semanas. Está sensacional, é um dos principais jogadores do Astros, que é o melhor, o segundo melhor time da Liga Americana. Então acho que grande chance dele ganhar aí. Também tem o mercado do Cleveland Indians. Tá jogando bem aí desde que ele entrou na liga. Mas com o Indians brigando pra entrar na última vaga de wildcard, acho que melhor dá pro Jordan Álvares, que é melhor time da Liga Americana. É bem impressionante. Beleza, então tá aí os palpites do Matheus. Seguindo então com os jogadores da semana das 2 ligas. Então, na Liga Nacional, jogador da semana foi o Chris Bryant, ele que tem 27 anos e foi Rookie of the Year em 2016. Essa é a sua segunda temporada
na carreira com mais de 30 home runs, e a primeira foi no seu próprio ano de rookie. Então, vamos ver aí, né? Ele que teve 5 home runs nessa última semana, com 13 corridas impulsionadas e uma média de 50% no bastão. E para a Liga Americana, outro jogador da cidade de Chicago, o rookie Eloy Jimenez. Ele que teve 43% de aproveitamento no bastão, 3 home runs e 11 corridas impulsionadas nos últimos 6 jogos aí do Chicago White Sox na semana. Chicago fervendo essa semana, então. Então tá aí, os palpites, também um pouquinho de análise. E agora a gente vai para não menos importante, mas parada, NBA. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Então vamos de NBA agora, começando com um anúncio de uma aposentadoria de um jogador que eu sinceramente gosto muito. Foi importante aí nos últimos anos, teve um pouco coadjuvante, mas quem assistiu e quem acompanha o time do Golden State Warriors nos últimos anos sabe a importância dele. Fala aí. Então, Shaun Livingston anunciou a aposentadoria aí nessa última sexta-feira. Ele que foi jogador do Golden State Warriors, ganhou 3 títulos com o Golden State. E no título que eles perderam, ele possivelmente seria o MVP das finais. Eles perderam pro Cleveland. Pro Cleveland na virada histórica de 3-1. 3-1 para 4-3. Ele jogou 15 temporadas e foi draftado pelo LA Clippers do high school. Ele que no começo da carreira sofreu uma lesão muito grave na perna e quase se aposentou lá. Ainda bem que deu tudo certo e ele conseguiu se jogando. É o tipo de jogador que tem a cabeça um pouco diferente, né? Então foi mandado embora, falou, vou para um outro time, começar de novo alguma coisa, tenho 34 já, conquistei o que eu queria, tá aí, vou parar. Anunciou via Instagram, e é legal que a gente às vezes não tem essa noção, né? Você vê o Shaun Livingston, por exemplo, foi 4ª escolha. Então às vezes você vê um monte de jogador aí muito maior que ele, que foi escolha muito mais alta, é um cara de 4ª escolha. Imagino que ele não jogava para vir direto do high school como 4ª escolha, né? Acho que essa lesão atrapalhou um pouco o começo de carreira dele. Mas tá aí, um grande que parou essa semana. Como a NBA tá parada, a gente tá falando um pouquinho sobre Copa do Mundo também. Especificamente sobre um time, vamos falar dos Estados Unidos, né? Que é o que tem mais jogadores da NBA. Ele ficou em 7º lugar, né? Na Copa do Mundo. É a pior colocação da história dos Estados Unidos em Copa do Mundo. Então, isso é uma mancha, né? O Popovich não estava feliz, porque ele não gosta desse tipo de recorde negativo. Os jogadores que estavam lá, com certeza, não ficaram felizes também de participar desse recorde negativo. E o diretor de seleções, o diretor da seleção dos Estados Unidos deu uma entrevista falando que ele vai lembrar, na hora da convocação para as Olimpíadas, onde todo jogador tem mais interesse de ir, porque as Olimpíadas, ele falou que vai lembrar os jogadores que não quiseram estar presentes no Mundial, que isso vai pesar para a escolha dos jogadores das Olimpíadas. Então vamos ver se ele vai cumprir com o que ele está falando, ou se na hora que os grandes quiserem, ele vai... Talvez ele esteja falando desses que foram pro time e foram pedindo dispensa. Talvez não dos grandes que ele vai querer ter, mas vamos ver o quanto ele vai ter peito pra manter essa... Acho que não vai pesar muito não, porque Olimpíadas é outra coisa. E se o LeBron quiser jogar e não quis jogar o Mundial, não vejo ele rejeitando o LeBron, Damian Lillard, sinceramente, Curry. eu também não vejo, mas a frase dele foi clara, ele falou exatamente isso. Eu vou lembrar de quem não quis estar aqui e vai querer estar na Olimpíadas. Vamos ver se ele vai lembrar ou se vai esquecer. E vamos falar então agora da final. Conta um pouco da final pra gente. Então, a final que aconteceu aí entre Argentina e Espanha nesse último domingo. A Espanha que ganhou da Austrália na semifinal em 2 overtimes, com o Gasol fazendo mais de 30 pontos aí pela primeira vez na Copa do Mundo. E a Argentina que passou pela França. Foi uma grande surpresa aí. Chegou na final, mas não deu contra a Espanha, perderam de 95-75. De Espanha que tem o Ricky Rubio, que foi o MVP da Copa do Mundo. Ele que teve 20 pontos, 7 rebotes e 3 assistências na final. O legal do Ricky Rubio tendo esse título de MVP e esses números é que dá um alento aí pra torcida do Suns, né? Suns tem alguma coisa aí pra comemorar. Já o Pacers chorar, né? O Pacers tentou o Rubio, não conseguiu. Sorte a nossa. Vamos ver. Conseguimos o Brogdon. Vamos ver o que vai dar. Outra coisa legal também, que a Espanha, o segundo título da Espanha, e eu não lembro exatamente quais foram os times, mas
antes dessa hegemonia que teve de Estados Unidos e dos times ali da União Soviética e Iugoslávia. Isso. Que foi o bicampeonato mundial do Brasil. Depois veio a hegemonia desses times todos. O único time que conseguiu quebrar essa hegemonia foi a Espanha. E é a segunda vez. É a Em segunda 2006. vez, 2006 e agora. Então, é legal, né? Uma geração. E o legal é que em 2006 você tinha como jogador principal o Paul Gasol, irmão do Marc Gasol. E o Marc Gasol jogou a final, porque o Paul Gasol quebrou o pé na semifinal. Quebrou o pé e fez 2 lances livres com o pé quebrado. Lembra muito a situação Clay do Thompson. Golden State esse ano. Mas ele saiu, o irmão dele, que era ainda bem mais jovem que ele, era uma promessa. Entrou, jogou muito bem a final, foram campeões, e agora o irmão, meio que junto com o Rubio, carregou nas costas e deu mais um título pra Espanha, né? E o legal é que ele é bicampeão no ano, né? O Marc Gasol. Ele se tornou o segundo jogador a ganhar a Copa do Mundo e a NBA no mesmo ano. Quem você acha que foi o primeiro jogador? Duvido se acertar isso aí. É antigo, novo. 2007, 2008. LeBron? Não. Não sei. Lamar Odom. Eu não tenho boas lembranças dele, né? Porque eu fui assistir um jogo do Lakers, onde eu queria ver Kobe Bryant jogando. Um dos últimos jogos do Kobe. E o Kobe não tava lá. Ele tava em Las Vegas. Na pré-temporada. Na pré-temporada, mas pra mim era um jogo do Kobe. E no ingresso tinha foto do Kobe. Eu fui lá pra ver o Kobe. O Kobe foi pra Las Vegas visitar o amigo Odom, que tinha saído de uma crise um problema com drogas pesado. E em vez de ver o Kobe Bryant, fui obrigado a assistir Marcelinho Huertas. Mas tá bom, né? Também foi legal. Primeiro jogo do Huertas pelo Lakers, a gente tava lá. Certo? Então vamos falar também do time da Copa do Mundo, o All-Team World Cup. Beleza, que seria os 5 melhores jogadores, mais ou menos como se fosse a seleção por posição. Vamos lá, fala aí. Então na armação, Ricky Rubio, ele que foi MVP da Copa do Mundo. Daí de alas temos Bogdanovic da Sérvia e Evan Fournier da França. Bogdanovic que joga no Kings, não no Jazz. E o Fournier que joga no Orlando Magic. E qual era o apelido do Bogdanovic durante a Copa do Mundo? Não sabe? Não sei. Senhor Automático. Pegou esse apelido durante a Copa do Mundo. As principais televisões chamavam ele assim, porque era impressionante como ele estava no pega e chuta de um jeito impressionante. Durante a Copa do Mundo foi impressionante. E de pivôs na seleção da Copa do Mundo ficou o Scola, da Argentina, que joga na China, né? Agora ele tem 39 anos. E o Gasol, jogador do Toronto Raptors, aí que a gente falou. Isso aí. E pra mim a maior surpresa dessa seleção, quem eu nunca esperei que tivesse aí, pela idade e pelo momento, o Scola, né? O Scola mostrou que tá ali disputando com o Ginóbili o posto de maior jogador da história da Argentina. O maior jogador da história fora da seleção, o Ginóbili é de longe o melhor, é incomparável. O que ele fez na NBA e como protagonista e título, mas dentro da seleção, se tivesse o título para a Argentina, seria quase unânime Scola, mas tá aí, uma boa disputa. Eles que jogam junto desde antes de high school, eles jogam junto desde muito pequenos, tem foto deles juntos nos times desde muito pequeno. Legal, né? Foi uma Copa do Mundo legal de assistir. Você acordou para assistir a final? Não. Não acordou. Só vi os highlights no final. Porque aqui na gente por causa do fuso horário, né, quebrou as pernas, né? A final foi 5 da manhã. Não dá, né? Aí não dá. E então acabou a NBA. Na verdade, NBA com um pouquinho de Copa do Mundo, FIBA. Vamos entrar agora na NFL. Roethlisberger has time, throws to the back of the end zone, and it is caught for a touchdown by Holmes. E na NFL, vamos começar primeiro com um pouquinho de fofoca, certo? Porque não tem como, né? A diva conseguiu mudar de time, conseguiu estar no time que ela queria, tá aí, fez o primeiro touchdown, mas a diva Antonio Brown, antes do jogo, teve a primeira acusação de estupro. Ele foi pro jogo, jogou bem, recebeu acho que 5 passes, fez um TD, e aí depois do jogo chegou a segunda acusação de estupro. E vamos ver no que isso vai dar, né? Vamos ver se isso vai influenciar o jogo dele. Vamos ver se isso vai influenciar, de repente, o vestiário do New England. Apesar de... Eu duvido
de que o coach deixe isso entrar no vestiário, mas eu não sei o quanto era necessário pro New England ter o Antonio Brown lá. Eu tenho a impressão que ele vai trazer mais problema do que solução. Até agora, comprovado que não precisava dele, né? As 2 vitórias fáceis. Mas também contra os Steelers e Dolphins não tem muito parâmetro. O Steelers, num momento mal, sou obrigado a ficar quieto e concordar, e o Dolphins, pelo amor de Deus, né? O Dolphins é bater em velho. Mas o que você acha? Você acha que ele tem a adicionar? Você acha que esse tipo de problema, você acha que vai ser fácil de contornar no vestiário? Eu acho que ele tem muita chance de adicionar para esse ataque do Patriots. Vai ser um dos melhores wide receivers que o Tom Brady já jogou conversar com o Antonio Brown pra ver o que tá Na verdade, acontecendo. se tem um que consegue, porque se o Belichick não conseguir, acabou, né? Acabou pro Antonio Brown. Então vamos ver se o Belichick consegue tirar o Antonio Brown dessa e fazer jogar futebol americano. Vamos ver então se depois disso tudo, agora que ele tá fora da rede social, se ele põe o foco, põe na frente o time e tira ele da frente do time, né? Acho que o mais importante é o time sempre. E ele não tá cumprindo com isso, certo? Então vamos agora pro recap da rodada. Antes do recap da rodada, vamos falar duas notícias que aconteceu aí nessa segunda. Minkah Fitzpatrick, jogador segundanista do Dolphins, que tinha pedido troca depois da derrota pro Ravens, foi trocado pro Pittsburgh Steelers por uma escolha de primeira rodada. E também o cornerback Jalen Ramsey, um dos melhores cornerbacks aí da NFL, pediu troca do Jaguars, mas hoje ele deu uma declaração que até quando ele estiver jogando pelo Jaguars ou por outro time, o foco dele é ganhar, não importa em qual time ele tá. Ele pediu a troca, só que ele vai continuar jogando o máximo dele com o Jaguars ou em outro time. Vamos ver, eu acho que no caso do Steelers foi uma boa troca. O Steelers precisa urgentemente de uma adição para a defesa, né? Que ficou claro que a defesa não está pronta. Foi uma troca de escolha de primeira rodada do ano que vem por esse jogador que foi escolha de primeira rodada, então foi elas por elas. Mas com essa lesão do Big Ben, dá uma valorizada na escolha do Steelers, porque deve ser uma escolha boa, bem posicionada. Mas foi uma boa aposta. Eu considero uma boa aposta, pelo que eu tô lendo e ouvindo, até do Matheus mesmo, parece uma boa aquisição. Vamos ver se vai dar certo e se vai ajudar os Steelers a melhorar a defesa. O técnico de Alabama falou que foi o jogador mais inteligente que ele já jogou, que ele já treinou, foi o Minkah Fitzpatrick. E o técnico de Alabama treinou grandes jogadores, certo? Beleza, então vamos agora pro recap da rodada. Comentários curtos, rápidos de todos os jogos da rodada, beleza? Certo. Então vamos fazer assim, 1, 2, 3, valendo. Buccaneers e Panthers foi no Thursday Night Football. Let's go. Então o Ken Newton sofreu uma lesão, não conseguiu liderar o Panthers. Não teve muita ajuda do McCaffrey, que não conseguiu correr muito com a bola. E o Buccaneers levou esse jogo aí 20-14, com boa atuação do Godwin, wide receiver. Beleza, agora indo para o domingo. Primeiro jogo, Arizona Cardinals e Ravens. Lamar Show, né? Daí, Lamar Jackson. Se continuar assim, MVP da temporada. Eu ouvi logo depois da primeira rodada falando, foi só a primeira rodada, ele não vai ser assim sempre. Já tá na segunda e ele foi assim de novo. Ninguém sabe se ele corre ou lança, ele vai lá e faz os dois. Ainda foi contra o Cardinals, mas foi uma grande atuação. Ele tá acertando os passes, diferente do ano passado. Que ele só corria. Vamos lá, 49ers contra Bengals. O Bengals que surpreendeu na primeira semana, perdendo só de 1 ponto do Seattle Seahawks, mas levou uma lavada em casa contra o 49ers. Jimmy Garoppolo jogou bem e o jogo terrestre do San Francisco 49ers também arrebentou nesse jogo. E é legal do Jimmy Garoppolo porque já tava virando dúvida, né? Será que voltou bem depois da lesão? Será que foi uma boa aposta? 49ers, já deu uma acalmada. 2-0. Beleza, 2-0. Vamos lá, próximo jogo. A aposta do Matheus pro Super Bowl. Los Angeles Chargers contra Lions. E aí, Super Bowl? Surpresa da rodada aí, né? Que Chargers perdeu pro Lions. Não tem muito a falar, né? Só que teve uma grande recepção do jogador do Chargers, Mike Williams, que recepção, pulou e pegou a bola no ar com as 2 mãos, fazendo um peixinho. Sensacional. É legal porque o defensor achava que ia pegar a bola,
Ele fez todo o movimento pra pegar e surgiu no peixinho ele e pegou o cara, abraçou o ar. Foi bonita a recepção mesmo. Próximo jogo, Minnesota Vikings contra Packers. E o que dizer de Kirk Cousins, hein? Ele que teve a chance de virar o jogo no último drive e sofreu a interceptação na end zone. E, pra variar, pipocou. Pipocou. Tá aí, fortes palavras. Próximo jogo, Jaguars contra Texans. O Jaguars que fez o touchdown, perdendo de 13-6, meteu o touchdown faltando 30 segundos e decidiu ir pra conversão de 2 pontos. Deu a bola pro Fournette e falou, avança essas 2 jardas aí pra gente levar o jogo. Daí a defesa do Texans falou, aqui não, e parou ele faltando meia jarda pra chegar na endzone. Que atuação da defesa do Texans. No meu tirateima foi 1,5 polegadas, que ele chegou muito perto, mas ele não passou. Ousadia aí do técnico do... Podia ir pro empate, falou empate não ganhou. Vamos ver se isso vai levar a algum lugar, mas ele tentou pelo menos, né? Próximo jogo, o grande jogo da rodada, mais disputado, Patriots-Dolphins. Dolphins, primeira escolha ano que vem, continuo falando aí, #firstpick. E o Dolphins, se continuar com essas trocas que ele tá fazendo pelos principais jogadores, vai ter todas as primeiras escolhas do ano que vem, né? O Xavier Howard, o melhor cornerback aí do Dolphins. Pois no Twitter, um meme, né, do Will Smith na sala do Fresh Prince of Bel-Air, sozinho, olhando pro lado e não tem ninguém junto com ele, todo mundo foi trocado. Ficou triste, será que ele vai pedir troca também? Will Smith na sala do tio Phil. Beleza. Próximo jogo, Buffalo Bills contra New York Giants. Nada muito extraordinário no jogo. O Giants, que depois da derrota, anunciou que Daniel Jones vai ser o QB titular aí pro resto da temporada, em cima do Eli. Então o Eli vai pro banco, e aí eu tô vendo alguns questionamentos na rede social, já perguntando, e eu quero saber a sua opinião. Eli, Hall da Fama? Pergunta difícil. 2 Super Bowls. Eu acho que pode ir por causa desses 2 Super Bowl aí. Ele Um deles, foi clutch nos playoffs. Isso. Todos os playoffs que ele jogou é clutch. Mas não chegou muitas vezes nos playoffs também, né? Grandes interceptações aí na carreira. Famoso por elas. E o Bills 2-0 vai levar a divisão e vai tirar a divisão do Patriots nesse ano. Aposta aqui. Vamos lá. Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers. Big Ben que saiu machucado, inflamação no cotovelo e tá fora da temporada. Vai fazer uma cirurgia. E Mason Rudolph vai ser o titular daqui em diante. Ele que fez uma grande jogada num flea flicker com o Connor, que voltou pra ele lançou pro Juju Smith-Schuster, num dos primeiros passes dele na carreira, mas não conseguiu converter a conversão de 2 pontos pra empatar o jogo e perderam. Só lembrando que é uma cirurgia do cotovelo e é uma cirurgia que muito pior do que cirurgia é a recuperação. Muitos jogadores de beisebol fazem essa cirurgia e muitos demoram mais de 1 ano para voltar. Tommy John? A previsão é que ele volte em agosto do ano que vem. Então ele pode perder até a pré-temporada, né? O camp lá, os mini-camps, pode ser que ele perca e que já entre durante a temporada. Mas ele anunciou que vem pro jogo, ele quer terminar o contrato dele. O Corey Seager sofreu essa lesão aí, fez a cirurgia e ficou de abril a abril fora da... Corey Seager, jogador do Los Angeles Dodgers. Beleza. Próximo jogo, Indianapolis Colts contra Tennessee Titans. Grande atuação aí do Jacob Brissett. Conseguiu a vitória. Eu acho que ele consegue liderar o Colts aí para os playoffs. E decepção do Titans, que era a chance deles dispararem na divisão, mas não conseguiram bater o Colts de Brissett. Titans perdendo em casa. Próximo jogo, Dallas Cowboys contra Washington Redskins. O Redskins começou ganhando. Parecia que ia levar o jogo tranquilamente. Só que daí foi pro segundo tempo e deu a lógica, né? Cowboys fez 31 pontos aí em cima do Redskins, a maioria deles no segundo tempo, e levaram o jogo aí 31-21. Próximo jogo, Kansas City Chiefs contra Oakland Raiders. O jogo também começou meio estranho, 10-0 pro Raiders, só que daí em diante Patrick Mahomes liderou o Chiefs,
que ganharam de 28-10, não cederam mais nenhum ponto depois desse ponto. No nosso Instagram, @LigaNortePod, tem umas bombas dele lá, uns lançamentos explosivos de Patrick Mahomes. Próximo jogo, Chicago Bears e Denver Broncos. Como foi esse jogo? Grande roubo da semana. Como aquilo lá é um roughing the passer, eu não sei. Bradley Chubb tava dando o tackle no Trubisky, com a bola ainda na mão do Trubisky. Ele atrapalhou o lançamento, o braço dele até mexeu um pouco antes de lançar a bola, e o juiz deu roughing the passer, deu 15 jardas pro Bears. Daí a defesa do Broncos abriu na quarta para 15, e se o Chris Harris esperasse só um segundo a mais para encostar no Allen Robinson no chão, ia acabar o jogo 14 a 13, com uma conversão de 2 pontos nos últimos 30 segundos convertida, diferente do Jaguars. Viraram o jogo nos últimos 30 segundos, mas aí perderam no chute do Ed Pinheiro de 53 jardas. Foi um belo chute. O Broncos estava com o jogo na mão. Eu sou obrigado a concordar com ele. Eu vi o lance e não dá para entender de onde é que isso é falta. Lembrando que o futebol americano é um jogo em que tem que ter contato, né? Sem contato não tem futebol americano. E o contato acontece com o quarterback ainda com a bola na mão. Então não consigo entender onde é que tá a falta. E depois disso falta um pouquinho de inteligência, né? No lance em que ele recebe no chão e o relógio não ia parar, não tinha pelo onde ele ir, ele estava cercado. Você encostou nele para o relógio e ele claramente encostou antes de o Chris Harris falou que ele não estava olhando o relógio, só viu um cara livraço e falou, ninguém tá marcando ele. Ele foi lá pra derrubar ele, mas ele já tava no chão, não precisava derrubar. E méritos pro coach do Bears, que pediu timeout em menos de milésimos, em questão de milésimos, pediu um timeout. Rápido timeout, hein? Próximo jogo, New Orleans Saints contra Los Angeles Rams. Jogo que era pra ser o melhor da rodada. Foi uma lavada do Rams, porque o Drew Brees se machucou no primeiro quarto ainda, lançou a bola e bateu o dedão, só o dedão na mão do Aaron Donald, e vai ficar fora aí por 6 semanas. Rompimento de ligamento no dedão e 6 semanas fora. É uma perda importante pro Saints. Teddy Bridgewater vai ter a sua chance aí de ser titular novamente depois da uma lesão gravíssima que ele sofreu. Vamos ver como responde o time e como responde o QB. E no Sunday Night, Philadelphia Eagles contra Atlanta Falcons. Que jogo! Carson Wentz é muito bom. Ele que tava caindo no chão, o joelho dele é menos de centímetros do chão, conseguiu lançar a bola para converter uma terceira descida. Viraram o jogo. E daí quando a bola foi pro Falcons, no meio do campo, lançaram um screen pro Julio Jones. Pegou a bola, recebeu o bloqueio do tackle, que já tava lá perto. O tackle, uma ótima jogada do tackle do Falcons, e correu aí 50 jardas e só foi para lá no vestiário. E no lance é muito legal você ver o tackle logo depois que ele faz o bloqueio, né? Tem uma câmera por trás, ele faz o bloqueio. Ele dá o bloqueio. Isso. E o Sanu, que tá do lado, o wide receiver, começa a comemorar já sabendo que o Julio Jones ia correr acima de todo mundo. A câmera de trás mostra essa comemoração, ele falando tipo, isso deu certo. É bem legal essa filmagem. Tem lá no nosso Instagram também. E agora vamos para o Monday Night Football. Jogo entre Cleveland Browns e New York Jets. Última vez que o Browns ganhou um Monday Night Football foi em 2008. Mas a notícia de ontem é que eles acabaram com 3 Monday Night Football seguidos perdendo. O último foi em 2014, 2015, que eles não perderam, mas empataram. Então, só ganharam aí em 2008. Isso. E ganharam do Jets ontem. Jets que tava com o Simeon de QB. Sofreu a lesão no segundo quarto. Uma lesão muito feia de assistir. Aparentemente não foi fratura, mas alguma coisa saiu do lugar na perna dele ali. E o Luke Falk não conseguiu liderar o Jets. Grande atuação do Odell
Pro lado do Browns, que fez um touchdown de 89 jardas, o mais longo da carreira dele, na volta pro MetLife Stadium, que é o estádio do Jets e do Giants. E grande atuação também do Le'Veon Bell, que sem QB conseguiu 171 jardas de scrimmage. E o legal do retorno do Odell para esse estádio, né? Um estádio que ficou marcado na carreira dele porque ele fez uma recepção com uma mão só num cantinho do campo. Ontem, com uma mão só, no mesmo canto do mesmo campo, ele fez mais uma recepção. Não foi para TD, né? Foi ali para 5 jardas, mas foi outra vez um lance bem a cara do Odell, né? Bem impressionante. Legal, então tá feito aí o recap da rodada. Você acha que alguém sai forte dessa rodada? O que você acha? Assim, alguém que você olha e fala, que nem você acabou de falar, que pode ser que o Bills já surja como o vencedor da... O Bills, que pegou os 2 times de Nova York, fez o trabalho deles, ganharam, tranquilo, e acho que o grande vencedor dessa rodada é o Rams, que conseguiu ganhar do Saints, e agora com o Drew Brees machucado, eu acho que o Rams consegue o primeiro lugar na Conferência Nacional, aí sem muito desafio. E o Ravens, que também historicamente participa de uma divisão de muito forte, né? Onde tem Bengals, Pittsburgh Steelers e Browns, já partiu com 2-0, com um QB que estava sendo questionado, mas que aparentemente vai ser um dos grandes jogadores da temporada, né? Então vamos aí pros jogos da semana. Vamos aí que o Ravens vai ter o grande teste deles contra o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, que o jogo aí 2h da tarde no Brasil, com transmissão da ESPN2. Mahomes contra Lamar. E é na hora de testar o Lamar contra uma defesa uma defesa melhor, né? Não muito confiável também. Não muito Chiefs. confiável. É um time, ele lembra aquele Santos de antigamente, né? Ganhava jogos de 13-8, né? É um time que faz muito ponto, mas leva muito ponto também, né? Então tá, mais alguma indicação pra galera assistir? Um outro jogo muito bom que vai ter na NFL na semana 3 é Texans contra Chargers no StubHub Center em Los Angeles, 5h25 do horário de Brasília, na ESPN Extra. E também tem um jogo aí, Broncos e Packers. Vamos ver se Aaron Rodgers consegue jogar contra a defesa do Broncos. E vamos ver se o pass rush do Broncos vai acordar. Von Miller e Bradley Chubb, 0 sacks nas primeiras 2 rodadas. São essas indicações para os jogos aí, certo? Falta a MLB. Tem grande série que Legal. vai ter Isso. esse final de semana. Cardinals e Cubs no Wrigley Field em Chicago. Se o Cubs ganhar os 3 jogos do Cardinals, passam os Cardinals para a liderança da divisão central da Liga Nacional. E o Cubs, que está lutando agora, nesse momento, com o Brewers pelo Wild Card, pode liderar a divisão e ter um caminho mais tranquilo. Mas eles ainda jogam mais uma vez na última série da temporada, vai ser Cubs e Cardinals também. E o Cubs que tá com um pitcher voando aí, né? E o Darvish, melhor pitcher depois do All-Star Break. Então tá, eu vou trazer também toda semana alguns jogos pro Matheus dar uns palpites. Então, os jogos que eu trouxe hoje, vamos lá. Los Angeles Rams contra Cleveland Browns em Cleveland. Meu palpite vai ser Rams, levando essa aí. Esse jogo vai ser o Sunday Night. E o Rams, eu acho que tem tudo pra vencer esse jogo. O Browns, que levou uma lavada do Titans na primeira rodada, em casa também. E o Rams é muito mais time que o Titans. E acho que vai dar Rams, possivelmente uma lavada também. Próximo jogo, Denver Broncos e Green Bay Packers em Green Bay. Se a defesa do Broncos acordar, principalmente o pass rush e a defesa contra o jogo corrido acordar, e o Lindsay conseguir umas corridas boas, com o Garrett Bowles, tackle do Broncos, não tendo nenhum holding por um jogo, sendo a primeira vez na carreira dele que não tem um holding num jogo, ele que levou 4 holdings nesse último domingo. Se isso funcionar e o Joe Flacco não fizer nenhuma cagada, o Broncos tem grande chance de competir com o Packers, que levou sufoco do Bears
e do Vikings. Ganhou os 2 jogos aí de uma posse ou menos. Então vamos ver se o Broncos consegue aí a primeira vitória da temporada. E vamos lá pro terceiro palpite. Houston Texans contra Chargers em Los Angeles. Meu palpite vai contra o que eu falei da prévia da temporada. Eu vou de Texans, que eu acho que o Deshaun Watson tá jogando num nível muito alto. DeAndre Hopkins, sensacional. E J.J. Watt, né, botando pressão no Philip Rivers. Vamos ver aí como é que o Rivers se sai. Beleza, e já que você deu como dica essa série da MLB, o que você acha que vai dar de Cardinals e Cubs? Pra essa série, sendo em Chicago, eu acho que o Cubs consegue ganhar pelo menos 2 jogos do Cardinals. Mas o Cardinals que tem uma rotação sensacional, principalmente com o Jack Flaherty, que é o pitcher bem novo que eles têm lá em St. Louis. Eu não sei qual vai ser os 3 arremessadores para os 2 times nesse final de semana, mas se for Flaherty contra Darvish, fica aí a dica. Que jogo para assistir. Beleza, então fica a dica, jogos para assistir nessa semana, certo? Então beleza, vou trazer agora mais uma vez uma dica sempre trago uma dica de livro, série, filme, alguma coisa assim. Dessa vez é um documentário da Netflix. Eu sei que tem muita gente que escuta, o maior público acaba sendo de gente que gosta de NBA, talvez em segundo NFL, e por último a MLB acaba sendo a menos famosa aí dessas ligas. Então vou dar uma dica de um documentário da MLB, tá? Chama Screwball, em português chama Doping no Beisebol. Ele é um documentário sobre um charlatão, um médico falso, que ele tinha uma clínica de anti-envelhecimento em Miami. E aí ele passou a vender esteroide e aí ficou famoso no meio dos jogadores. Ele acabou sendo pivô do maior escândalo de doping da história da MLB. E nesse escândalo, só para ter uma ideia, jogadores envolvidos como Alex Rodrigues, um dos maiores jogadores da história da MLB, Manny Ramirez, Bartolo Colon, o famoso... O maior meme da história da MLB. O famoso ele jogou bem, mas... sim, mas é o gordinho virou gostoso. Meme é o gordinho gostoso. Que ele passou dos 40 anos, aí virou meme. Dos 40 anos e de mais ou menos uns 120 quilos. Certo? Mas é um documentário legal. É bem diferente porque eles usam crianças para fazer recapitular a história. Então, na hora de fazer uma simulação da história, eles usam mini jogadores. Então é muito legal, né? E eles fazem uma caracterização que é impressionante. Então tem o mini Bartolo Colon, tem o mini Alex Rodrigues, é bem legal de assistir. Vale a pena, tá na Netflix, tem aí legenda em português, beleza? Então tá. Eu queria deixar um recado importante agora também, é que, como eu prometi pra vocês, a gente tá mais forte agora nas redes, né? Então, nosso arroba continua sendo Liga Norte Pod, certo? No Instagram, no Twitter e no Facebook, beleza? Qualquer uma das redes, comentou na foto, deixou recado, a gente vai trazer aqui no podcast, tá bom? Então, só como exemplo, pro recado aí da semana, vai pro @Vetrenca, conhecido aqui do podcast, que deixou um comentário no post que eu pus sobre os semifinalistas do Copa do Mundo e que ele perguntava quem ia ser o MVP, se ia ser o Campasso da Argentina, o Ricky Rubio da Espanha, Rudy Gobert da França, Pat Mills da Austrália ou Ivan Fournier da França. Então, entre os 5 que ele colocou aí, no mínimo ele acertou, tá aí no meio, Ricky Rubio, o MVP, beleza? Outra coisa legal também é que o Rafa.vtk compartilhou o podcast nos stories dele, então tá aqui, vamos registrar. E ele falou que quem seguir, ele tá devendo um Burger King, beleza? Então quem seguir, ele vai cumprir, manda pra mim e o Rafa paga um Burger King. Fechou? Fechou. Então tá. De novo, comprometido também a questão de disponibilidade do podcast. Spotify, o aplicativo do podcast no iPhone, Deezer, agora também no Google Podcast. Todos os agregadores de podcast à sua escolha, colocou lá, Liga Norte Podcast, a gente está disponível, certo? E também o lançamento do nosso site, liganortepod.com,
liganortepod.com. Nele fala bastante sobre a gente, tem bastante fotos, bastidores, fotos nossas aqui nos jogos aqui nos jogos aqui nos Estados Unidos. Então, para quem gosta de acompanhar, é bem legal. Outra coisa legal é que a gente tem lá textos que o Matheus está escrevendo. Então, a gente tem um blog lá, então vai sair texto da MLB, da NBA, da NFL, com uma frequência inicialmente semanal, beleza? E também sai lá o podcast. Para quem quiser ouvir, entra no blog, tem o post com o podcast. Se não quiser usar um desses aplicativos, dá para ouvir aí no post. Beleza, galera? Fechou? Fechou. Fechou. Hoje a gente saiu um dia atrasado, porque eu tive que gravar na terça-feira com o Matheus. Segunda e terça foi movimentado aqui, mas vamos tentar aí toda terça-feira disponível para vocês. Vejo vocês semana que vem. É nóis. É nóis. Fechou, boa noite. Até mais. Tchau.